O milionário descobre filho de mendiga negra que mudou sua vida e agora enfrenta um segredo. A tempestade rugia sobre a metrópole, os relâmpagos iluminando os arranha-céus como se fossem faróis de um mundo que Rafael pensava conhecer. O empresário, vestido em um terno de grife e cercado de luxos, tinha tudo, ou pelo menos acreditava que sim. Sem amigos verdadeiros, cercado por gente que o elogiava pela sua conta bancária, Rafael era, no fundo, um homem vazio, perdido na ingratidão de sua fortuna. Sua arrogância estava estampada no rosto, em cada gesto ensaiado, enquanto ele desfilava pelo elegante salão do seu edifício. Mas naquela noite, a vida ia lhe dar uma lição severa. Ao sair de uma reunião, o destino fez questão de lhe mostrar que mesmo os poderosos podem ser pegos de surpresa. Um acidente o forçou a parar em uma rua alagada, onde a água subia como um simbolismo de tudo que ele havia ignorado. Enquanto tentava evitar a enxurrada, seu olhar se encontrou com o de Luke. "É o meu filho." As palavras quase saíram de sua boca, mas ele se segurou. No fundo, sabia que a verdade, se revelada, mudaria seu mundo egocêntrico. Ela não queria sua caridade, e ele, inconscientemente, sempre desprezara as pessoas como ela. Mas naquele olhar, havia uma conexão estranha. Miguel, o menino que a mulher cuidava com tanto afinco, tinha o mesmo sorriso que ele. Leonardo, um amigo distante, já havia dito: "Cuidado, Rafael, o passado te persegue." E agora, esse passado estava ali, diante dele. Os relâmpagos pareciam sincronizados com a agitação dentro de Rafael. Com um movimento brusco de sua mão, a chuva lavou o que restava de suas certezas. Lúcia, ao perceber sua hesitação, ergueu a voz, firme e desafiadora. "Você não pode simplesmente aparecer assim. O que você quer? O que você sabe sobre nós?" Cada palavra dela o atingia como um punho. Ele sentia o peso do mundo ao seu redor, como se as paredes de sua riqueza estivessem desmoronando. Seguiram-se dias de tensão, entre encontros e desencontros, em uma cidade que claramente não perdoava. Rafael tentava entender o que significava ser pai, enquanto Lúcia se questionava se poderia confiar em alguém que a vida persistia em moldar como sendo do outro lado da margem. Mas havia segredos além da relação direta entre eles. Uma pista escondida, um mistério que reverberava através das gerações de suas famílias. Fazia ecoar o silêncio no ar. "O que você está buscando, Rafael?" A pergunta persistia em sua mente. Ele sabia que havia uma conexão mais forte entre eles do que imaginava. Algo que poderia explodir sua vida, trazendo à tona verdades dolorosas. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas i. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Rafael não conseguia tirar Lúcia da cabeça. Cada encontro era uma batalha interna, uma tempestade de emoções. Ele se pegava observando as expressões dela, a forma como os olhos brilhavam ao falar de Miguel, como se cada palavra fosse um pedaço de esperança que ela não queria soltar. Mas o que mais o perturbava era a semelhança entre ele e o menino. Um sorriso, um olhar, tudo parecia reclamar do passado que ele tentava sufocar. Naquela noite, enquanto a chuva caía sem dó, Rafael decidiu que ia saber a verdade. Ele a procurou em um café acolhedor, o cheiro do pão fresco e café forte misturando-se com o medo que ele sentia. Lúcia estava lá, as mãos trêmulas ao redor da xícara. Mas algo havia mudado. Havia raiva e dor, como se um abismo o separasse de qualquer resquício de confiança. "Eu não sei o que você quer, mas você não sabe nada sobre mim," ela disse, com a voz baixa, mas firme. Rafael sentiu seu estômago revirar. Ele sabia que a verdade não seria fácil, mas precisava do que ela tinha a dizer. "Lúcia, precisamos conversar. Não posso continuar sem entender." Ela interrompeu. "Entender o que, Rafael? O que exatamente você quer nesse jogo que você acha que é a vida?"
apenas saber se Miguel é seu filho? Essas palavras foram um golpe. Ele queria argumentar, mas a realidade do que estava acontecendo ficou clara. Ele estava ali não só pela busca de um filho, mas uma tentativa de se redimir. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor rompeu a calmaria. "Corre!" alguém gritou. Lúcia se levantou rapidamente, praticamente puxando Rafael para fora do café. Eles mal deram um passo e ouviram um estrondo. A fúria da tempestade havia ativado uma série de eventos inesperados na cidade. Um enorme painel publicitário despencou com um barulho ensurdecedor. A estrutura de metal literalmente caindo como se fosse papel. O caos se instalou. Gritos, pessoas correndo, o cheiro de pânico pairando no ar. Rafael e Lúcia se lançaram para o lado, buscando abrigo em um beco. O mundo ao redor desmoronava. "Estou aqui, Lúcia. Fica comigo", gritou Rafael, segurando a mão dela, o terror estampado na face. Mas a verdade é que ele não estava apenas com medo da tempestade, mas do que isso significava para eles. E foi nesse momento que a vida de Rafael tomou uma virada. Enquanto a chuva caía, um homem, um desconhecido, surgiu atrás de Lúcia, como um fantasma das sombras. Ele se aproximou, seu rosto era uma máscara de raiva e determinação. "Você não deveria estar aqui, Lúcia. Você não sabe quem ele é", gritou o homem, sem se preocupar com o impacto do que estava dizendo. As palavras cortaram como facas. "Quem é você?", Rafael perguntou, confuso e irritado. Mas a expressão de Lúcia se transformou em desespero. "Ele é o pai, Rafael, o verdadeiro pai." A revelação caiu como um peso sobre os dois. O mundo ao redor parecia parar, os gritos e o pânico se transformando em um eco distante. Rafael sentiu suas pernas fraquejarem. O desconhecido olhou para ele com desprezo. "Você acha que pode entrar na vida dela agora? Você não tem ideia do que você fez." Dessa vez, o nó na garganta de Rafael era palpável. Ele olhou novamente para Lúcia e o entendimento mudou tudo. A conexão que eles tinham não era apenas sobre um garoto, mas um emaranhado de história e dor que se acentuava a cada palavra. E a única coisa que ele podia fazer agora era mergulhar nesse abismo que se formava diante dele, sem saber onde isso levaria. Rafael sentiu o peso das palavras do homem. O verdadeiro pai? Ele mal conseguia pensar. Lúcia estava parada, a expressão se transformando em uma mistura de horror e confusão. "O que está acontecendo?", ele gritou, mas a tempestade parecia ter levado todos os sons ao redor, exceto as batidas de seu coração acelerado. O desconhecido avançou, seu olhar ferino fixo em Rafael. "Você não sabe nada sobre ela. Nunca soube." Ele gesticulou, o rosto contorcido em raiva. Rafael franziu a testa, lutando para processar a confusão crescente. "Quem é você? O que quer dizer com isso?" "Eu sou Eric", o homem disparou. "E você vai pagar por tudo o que fez." Nesse momento, Lúcia tomou um passo para frente, colocando-se entre os dois. "Eric, chega. Não é a hora nem o lugar." Mas Eric ignorou. "Você não pode ficar aqui, Lúcia. Você não sabe o que ele está fazendo com você." As palavras dele reverberaram, e a expressão de Lúcia se endureceu. "Acha que ele se importa? Isso tudo é um jogo para ele." Eu só quero entender." Rafael sentiu um nó na garganta apertar, enquanto a tensão crescente ecoava ao seu redor. Lúcia olhou para Rafael, seus olhos brilhando com um misto de dor e dúvida. "Rafael, preciso ouvir o que ele tem a dizer. Você precisa saber a verdade." Havia um peso em suas palavras, como se cada uma delas carregasse o peso de um segredo enterrado. "Que verdade?" Rafael estava quase implorando. O vento uivava, e o aguaceiro da chuva parecia querer entrar na conversa, forçando cada um deles a buscar abrigo da tempestade. As palavras de Eric criaram uma atmosfera pesada, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. "Você quer saber de Miguel? Ele não é só seu filho." Eric gritou e Rafael ficou paralisado. "Ele é meu também. Nós somos." "O quê?"
Rafael mal acreditava no que ouvia. O tempo pareceu suspendido. Você está dizendo que Miguel é seu filho? Sim! Eric finalmente gritou, mas havia mais. A revelação fez Lúcia estremecer. O que Rafael não esperava foi o olhar devastador que passou entre os dois, como se toda a história deles estivesse prestes a ser exposta. Ele é seu irmão. A voz de Eric caiu como uma bomba. E você, Rafael, você realmente não sabe o que a sua vida é para nós. O que você fez com Lúcia, com as nossas vidas? O mundo ao redor parecia girar. Rafael mal conseguia processar. Ele olhou para Lúcia, que agora estava com lágrimas nos olhos. Não pode ser. Ele balançou a cabeça, em desespero. Como isso é possível? As palmas de Eric estavam abertas, como se quisesse transmitir a verdade. Nós éramos uma família, Rafael. Você nos deixou. O que sua mãe fez para você? Como ela fez isso com a gente? Chega, Lúcia gritou, interrompendo o desabafo. Precisamos sair daqui, não é seguro. Vamos agora! A urgência nas suas palavras fez com que Rafael sentisse uma nova onda de pânico. Mas antes que pudessem se mover, mais ruídos começaram a ecoar. Estrondos e gritos. Tudo se misturava à fúria da tempestade. Algo enorme estava acontecendo não muito longe, e a tensão no ar era palpável. O que foi isso? Rafael perguntou, preocupado. E de repente, as luzes da cidade começaram a piscar. Um estrondo seguido de uma explosão de chamas à distância fez com que todos olhassem para a direção. O pânico se espalhou. Pessoas corriam para todos os lados e o caos tomou conta. Vamos! Lúcia pegou a mão de Rafael, puxando-o em direção às sombras, enquanto Eric fazia o mesmo. Enquanto corriam, Rafael sentiu que tudo que ele acreditava ter construído estava desmoronando. Ele tinha que descobrir quem ele realmente era, e agora, com a revelação bombástica, tudo mudava mais uma vez. Ao fundo, a visão de chamas dançando sob a chuva prenunciava que o verdadeiro inferno estava apenas começando. E no meio da pressa, Rafael não sabia que algo ainda mais sombrio na história estava prestes a emergir, um segredo que mudaria tudo de vez. O mundo ao redor parecia girar, e Rafael só conseguia escutar o som da tempestade e os gritos distantes. Ele estava em choque. O que você disse? A voz de Eric soava como um eco distante, e a realidade parecia se desvanecer ao seu redor. Miguel, seu filho, irmão? Ele olhou para Lúcia buscando respostas, mas o medo em seu olhar se misturava com a confusão dela. Precisamos sair daqui, Lúcia gritou, puxando Rafael pelo braço enquanto o caos se intensificava. Gritos e ruídos de metal se retorcendo envolviam todos como um manto opressivo. Eric avançou e Rafael sentiu que o ar estava se tornando escasso. A revelação pesava em seus ombros. De repente, uma explosão fez o chão tremer. Rachaduras se formaram nas calçadas ao redor, e uma nuvem de poeira e fumaça começou a subir. A multidão entrou em pânico, as pessoas correndo em direções aleatórias, tentando escapar do que estava prestes a acontecer. Uma luz ofuscante surgiu de onde as chamas dançavam, refletindo uma cena de desespero. Rafael, Lúcia gritou, segurando com força. Vamos! Eles correram para um beco, buscando abrigo. O coração de Rafael disparava, pulando sem controle. Algo sobre o que Eric disse girava em sua mente. Ele queria perguntar mais, queria entender, mas agora não era o momento. Um novo estrondo ocorreu, seguido por um grito agudo. Rafael e Lúcia olharam na direção do som. Ele viu a silhueta de uma mulher emergindo do caos. Era Ana, uma antiga colega de trabalho. O rosto desfigurado pela tensão, ela estava gritando por socorro. Meu Deus, me ajudem! Sem pensar, Rafael começou a correr em direção a ela. Lúcia o seguiu, mas Eric ficou hesitante. São perigosas essas corridas, ele gritou, mas já era tarde. Rafael estava perto de Ana. O beco estava cheio de detritos e escombros, mas ele não se importava. Ana, o que aconteceu? Mais uma explosão ecoou, e a estrutura ao seu redor parecia desabar. O olhar de Ana estava distorcido, cheio de um terror que Rafael nunca tinha visto antes.
Eles estão atrás de mim. Precisamos ir agora. A urgência em sua voz atraiu a atenção de Rafael e ele segurou a mão dela. Quem está atrás de você? Ele forçou a pergunta, mas o pânico já havia tomado conta da cena. As pessoas continuavam gritando e correndo. Era um verdadeiro inferno. Tive que contar. Eles descobriram tudo. Ana estava quase em lágrimas. Rafael estava perdido. O que ela queria dizer? O que ela tinha revelado? Rafael, precisamos sair daqui. Lúcia insistiu, ainda segurando seu braço, o medo refletido em seus olhos. De repente, uma sombra se lançou sobre eles. Rafael virou-se rapidamente, encontrando Eric de volta, com os olhos ferozes e determinados. Depois de tudo que aconteceu, você ainda quer saber? O que eu vou te mostrar vai mudar tudo. A voz dele soava como uma maldição. Antes que pudesse questionar, uma figura conhecida apareceu atrás de Eric. Era a mãe de Rafael, Maria. Seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados. Rafael, não acredite nele. Ele é um mentiroso. As palavras dela cortaram o silêncio e o ambiente congelou. Como você está aqui? Rafael estava paralisado. Uma onda de confusão e raiva o envolveu. Você não sabe, Rafael. Miguel não é apenas seu irmão. Há muito mais na nossa história. A angustiante revelação empacou o mundo ao redor deles. Cale-se, Eric gritou. Ela não sabe o que está dizendo. Você é o filho do verdadeiro pai. A tensão subiu como vapor quente e Rafael sentiu que seus fundamentos estavam desmoronando. Quem é o verdadeiro pai? O que você quer dizer com isso? Ele teve que saber. Eu sou. Maria começou, mas antes que pudesse terminar, os ecos de mais explosões cortaram a conversa. Fumaça começou a envolver tudo. Corre! Gritou Lúcia, agarrando Rafael e puxando-o. O caos retornava. Miguel, seu irmão, tudo parecia um pesadelo. Mas no coração da tempestade, o verdadeiro impacto da revelação da mãe ecoava na mente dele. O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? O que mais ele precisaria enfrentar? Enquanto eram tragados para o meio da multidão, Rafael sentia que a verdade era um labirinto sem fim, e cada passo o levava mais fundo nas trevas. O que mais estava prestes a ser revelado antes que a tempestade se acalmasse? Rafael e Lúcia correram, empurrados pelo caos. O cheiro da fumaça misturava-se com a chuva, criando uma nuvem pesada que sufocava. O coração de Rafael parecia prestes a explodir. Ele olhou para Lúcia, seu olhar cheio de medo e desespero. O que vamos fazer? Sua voz saía trêmula. Precisamos sair daqui agora! Gritou Lúcia, puxando-o para mais longe das explosões. Mas em meio à correria, a verdade ainda ecoava em sua mente. Miguel, seu irmão? O que isso significava? O que Eric, aquele desconhecido, havia dito? Ele não conseguia pensar direito. Seguiram em direção à saída do beco. Mas antes de chegarem ao final, um grito cortou o ar. Rafael! Era a voz da mãe dele, Maria. Ela havia se aproximado, os olhos arregalados de terror. Não vão a lugar nenhum. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Mais explosões atrás deles, e Rafael sentiu que o chão estava prestes a desabar. Eu não posso deixar você. A voz dela era intensa, quase desesperada. É perigoso falar aqui. Precisamos ir para um lugar seguro. Mas antes que pudesse puxá-lo com ela, Eric gritou de novo. Ela está mentindo, Rafael. A verdade é perigosa. Eric avançou, seus olhos cheios de raiva. Você não sabe quem ela realmente é. O ambiente ficou tenso, as pessoas ao redor começando a murmurar. Rafael sentiu uma onda de confusão. O que você quer dizer com isso? Ele estava perdido, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas então, antes que Eric pudesse responder, uma clara figura surgiu das sombras. Era uma mulher alta, com cabelos desgrenhados e um olhar intenso. Parem agora, ela gritou, e todos se viraram para ela. Rafael não reconhecia, mas havia algo familiar naquela postura. Quem é você? Perguntou Rafael, sua voz mais alta que a da mulher. Meu nome é Clara, e eu sou a irmã de Lúcia. Ela olhou de um para outro, o peso de suas palavras pressionando fortemente.
E Miguel não é só seu irmão, Rafael. Ele é nosso irmão. O mundo de Rafael desmoronou de novo. Ele estava perdido nas revelações. O que Clara estava dizendo? Lúcia olhou para a irmã, seu semblante uma mistura de raiva e confusão. Você não devia ter vindo aqui, Clara. É muito perigoso. Perigoso? Para quem? Para nós ou para ele? Clara estava furiosa. Rafael, você precisa saber a verdade. A sua mãe escondeu tudo isso por anos. E o que você pensava saber sobre sua vida é só a ponta do iceberg. Rafael não conseguia acompanhar. Se Miguel e Lúcia eram irmãos, o que isso significava para tudo? O que você quer dizer com tudo isso? Ele estava quase implorando. Não há tempo, precisamos ir agora. Clara puxou Lúcia, apertando as mãos umas nas outras. Rafael estava paralisado. Ele sentia a pressão da verdade, mas não sabia se estava pronto para ela. As chamas dançavam mais perto e, de repente, o caos envolveu todos novamente. No meio do furor, Ana, ainda assustada, gritou: Eles estão vindo! Precisamos sair! Agora! Ouvia-se um barulho de passos pesados e Rafael soube que algo grande estava prestes a acontecer. O coração dele disparava com medo da própria sombra, e então a mulher que era irmã de Lúcia fez uma revelação que chegou como um raio. Rafael, a verdade é que a sua mãe não é quem você pensa que é. Ela trocou você e Miguel na maternidade. As palavras dela despedaçaram Rafael. Ele olhou para Lúcia, que estava paralisada, tão chocada quanto ele. Rafael sabia que a vida dele, como conhecia, estava desmoronando diante de seus olhos. Tudo mudara. E enquanto as chamas cresciam atrás deles, o mundo em volta desaparecia, deixando apenas a necessidade agonizante de resposta. Quem ele realmente era? E qual era o plano de sua mãe? As perguntas pairavam no ar, e no fundo, ele sentia que ainda havia muito mais a ser revelado. Rafael e Lúcia correram, empurrados pelo caos. O cheiro da fumaça misturava-se com a chuva, criando uma nuvem pesada que sufocava. O coração de Rafael parecia prestes a explodir. Ele olhou para Lúcia, que tinha os olhos arregalados de medo e desespero. O que vamos fazer? Sua voz tremia, quase inaudível. Precisamos sair daqui agora, gritou Lúcia, puxando-o para mais longe das explosões. Mas em meio à correria, a verdade ainda ecoava na mente de Rafael. Miguel, seu irmão. O que isso significava? O que Eric havia dito? Ele estava perdido em um turbilhão de emoções e incertezas. Eles continuaram em direção à saída do beco. Mas antes de chegarem ao final, um grito cortou o ar. Era a voz da mãe dele, Maria. Ela havia se aproximado, os olhos arregalados de terror. Não. Não vão a lugar nenhum. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Mais explosões atrás deles. Rafael sentiu o chão tremer sob os pés. A adrenalina corria em suas veias. Eu não posso deixar você. A voz dela estava intensa, quase desesperada. É perigoso falar aqui. Precisamos ir para um lugar seguro. Antes que pudesse puxá-lo, Eric gritou novamente. Ela está mentindo, Rafael. A verdade é perigosa. Eric avançou com raiva, como um predador pronto para atacar. Você não sabe quem ela realmente é. A tensão no ar era elétrica. Rafael sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Os olhos de Maria estavam cheios de pânico, e ele não sabia em quem acreditar. O mundo girava ao seu redor, as chamas muito próximas. Mas então, antes que Eric pudesse responder, uma figura conhecida surgiu das sombras. Era Clara, a irmã de Lúcia. Com um olhar determinado, ela se posicionou na frente de todos. Parem agora, gritou com uma voz que ecoou forte no caos. Todos se viraram para ela. A sua presença era imponente. Quem é você? Rafael perguntou, sua voz cheia de confusão. Meu nome é Clara, e eu sou a irmã de Lúcia. Ela olhou para eles com uma mistura de fúria e desespero. E Miguel não é só seu irmão, Rafael. Ele é nosso irmão. Essa revelação cortou como uma faca, mas a maior bomba ainda estava por vir. A expressão de Lúcia se transformou em incredulidade.
O que você está dizendo, Clara? Não pode ser verdade. A tensão aumentava, cada um deles segurando a respiração, esperando a resposta. Não há tempo, Clara insistiu. Rafael, a sua mãe, ela não é quem você pensa que é. Ela trocou você e Miguel na maternidade. As palavras dela foram como um rugido ensurdecedor que paralisou o tempo. Rafael olhou para Lúcia, que estava tão choquada quanto ele. Isso não pode ser verdade. Ele hesitou. Cada lembrança, cada momento da vida dele começava a se desmoronar como um castelo de cartas. Mas antes que pudesse processar, uma onda de pânico tomou conta da multidão. As explosões se intensificavam e um novo som chegou. Sirenes. Eles estão vindo. Precisamos sair. Agora. Ana, sua antiga colega, surgiu de um canto, agarrou o braço dele e puxou-o. Rafael, vamos! Rápido! O caos se intensificou. As pessoas gritando. Rafael sentiu que a vida dele estava se escapando. Ana, quem está atrás de você? Ele perguntou, tentando entender enquanto corriam. Eu não sei, mas eles estão atrás de mim. Ela olhou para trás, visivelmente apavorada. E eles sabem o que você é. O pânico se espalhou, como uma sombra escura. Rafael parou por um instante, levando uma mão à cabeça. O que você quer dizer com isso? Ele estava ficando louco. As peças do quebra-cabeça se transformando em um pesadelo. De repente, uma explosão mais forte iluminou a cena, enquanto Clara empurrava Lúcia para mais perto de Rafael. Você precisa entender, Rafael. O verdadeiro perigo está mais perto do que você imagina. Quando tudo parecia perdido, um estalo. A parede atrás deles desmoronou e um homem surgiu da fumaça. Com um olhar determinado, ele gritou: Fuja, agora! O rosto dele era familiar. Rafael sentiu um frio na espinha. Era o pai dele, Alexandre. Pai? Ele balançou a cabeça, tentando entender. Por que você está aqui? Eu vim te encontrar antes que seja tarde demais. O tom grave de Alexandre era um golpe. Todos pararam, boquiabertos. Rafael, sua vida inteira foi uma mentira. Você precisa saber a verdade. E nesse momento, enquanto o caos desabava ao redor, Rafael percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. A tempestade que se formava não era apenas de chuva e trovões, mas de segredos e revelações que poderiam destruir tudo. E neste novo cenário, quem ele realmente era? O caminho à frente era perigoso, e Rafael sabia que precisava escolher com sabedoria. Rafael estava paralisado. Ele olhou para Clara, depois para a mãe. A revelação a respeito de Miguel o atingiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Isso não pode estar acontecendo. Ele segurou a cabeça, tentando juntar os pedaços de sua vida que se despedaçavam na tempestade ao seu redor. O caos aumentava com explosões e gritos, mas as palavras de Clara ressoavam em sua mente como um eco insuportável. Na maternidade? Como isso pode ser verdade? Eu sou sua irmã. Lúcia sussurrou, quase em um desespero. Seu rosto estava pálido e os olhos se encheram de lágrimas. Rafael, eu não sabia. Vocês não sabem o que estão dizendo. Eric gritou, agitado. Ele estava tão perto que Rafael podia sentir o calor da raiva emanando dele. Isso é uma armação, um truque. A verdade não é um truque. Clara retrucou, sua voz cheia de indignação. O olhar determinado dela se fixou em Rafael. Você precisa acreditar em mim. O que sua mãe fez foi para nos proteger, mas agora todos nós estamos em perigo. Outra explosão fez a terra tremer sob seus pés. A cena ao redor estava ficando cada vez mais caótica, com pessoas correndo e gritando por socorro. Rafael sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer com perigo? Temos que ir, gritou Maria, estendendo a mão para o filho. Rafael, vem comigo, agora. Mas antes que ele pudesse decidir, a fumaça começou a cercá-los. O rosto de Alexandre estava grave e ele murmurou: Precisamos sair daqui antes que seja tarde demais. Existem pessoas que querem acabar com você. O acabar comigo? Rafael estava desnorteado. O que seu pai sabia? Quem são essas pessoas?
Então, do fundo da multidão, uma outra figura emergiu. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos frios, que olhou diretamente para Rafael. Chegou a hora, Rafael. A voz dela era profunda e ameaçadora. Você não pode fugir do seu destino. Ele está conectado a mim. Maria, a mãe de Rafael, reconheceu a mulher imediatamente. O rosto dela se contorceu em reconhecimento. Não. Como você se atreve a aparecer aqui? O que você quer? Queremos o que é nosso. A mulher falou com uma frieza calculada. Ela deu um passo à frente e as sombras de um passado obscuro começaram a se desenrolar entre eles. Nós viemos por você, Rafael. Chame-me de Dolores. E você vai entender que a verdade não é apenas sobre Miguel e Lúcia. É sobre você. Rafael ficou imóvel. Sentiu que o chão se abria sob seus pés. Sobre mim? O que você sabe sobre mim? Ele perguntou, com a voz trêmula. Eu sei mais do que você imagina. Dolores se aproximou rapidamente. Seu destino, Rafael, está mais entrelaçado com o meu do que você pode imaginar. E Miguel não é o único que sofre com essa confusão familiar. O olhar dela era como um veneno, cortante e ameaçador. Clara e Lúcia trocaram olhares, o medo tomando conta de seus rostos. Não escute ela, Rafael, gritou Maria, tentando proteger o filho. Ela quer manipular você. Mas antes que Rafael pudesse reagir, a fumaça ao redor começou a engrossar. As luzes da cidade falhavam e, num movimento repentino, um grupo de homens surgiu, todos vestidos com trajes escuros e expressão ameaçadora. Temos que ir, um deles ordenou. E tudo parecia perdido. A adrenalina invadiu Rafael. Ele não sabia em quem confiar. As revelações estavam destruindo seu mundo, mas o instinto de sobrevivência gritou mais alto. No meio da confusão, uma certeza começou a tomar forma. A verdade, qualquer que fosse, estava prestes a ser revelada de uma forma horrível e irrevogável. Vem agora! Lúcia puxou Rafael, mas algo na expressão dela mudou. Havia um reconhecimento, uma troca silenciosa entre ela e Dolores. Lúcia, Rafael perguntou, sentindo um aperto no peito. O que está acontecendo? E nesse momento, o caos se intensificou. O medo se transformou em pânico. A verdadeira identidade de Rafael e seu passado estavam prestes a ser expostos. Mas o que mais era real nesse quebra-cabeça de segredos? E quem realmente estava atrás dele? As chamas atearam-se mais perto, e todos sabiam que uma escolha crucial precisava ser feita antes que fosse tarde demais. Rafael estava paralisado. Ele olhou para Clara, depois para a mãe. O peso da revelação sobre Miguel o atingiu como um golpe. Isso não pode estar acontecendo. Ele teve que segurar a cabeça, tentando juntar os pedaços de sua vida que se despedaçavam com cada palavra. O caos aumentava ao redor deles. Mais explosões, gritos, tudo em um turbilhão. Na maternidade? Como isso pode ser verdade? Eu sou sua irmã, Lúcia disse, a voz cheia de desespero. Seu rosto estava pálido, os olhos marejados. Rafael, eu não sabia. Eric gritou, a raiva borbulhando dentro dele. Vocês não sabem o que estão dizendo. É uma armação, um truque para te mover. A verdade não é um truque. Clara retrucou, a voz firme. Olhando para Rafael, ela insistiu. Você precisa acreditar em mim. O que sua mãe fez foi para nos proteger. Mas agora todos nós estamos em perigo. Uma explosão fez a terra tremer. Gritos e o zumbido das sirenes preenchiam o ar. Rafael engoliu em seco, a sensação de histeria envolvendo-os. O que você quer dizer com perigo? Precisamos ir. Maria, a mãe de Rafael, gritou, estendendo a mão. Rafael, vem comigo. Agora. Mas antes que ele pudesse decidir, a fumaça começou a se espessar ao redor deles. O olhar do pai, Alexandre, estava grave. Precisamos sair agora. Existem pessoas que querem acabar com você. Acabar comigo? Rafael estava perdido. Quem são essas pessoas? Então, do fundo da multidão, outra figura emergiu. Uma mulher com um olhar frio e desafiador, que se aproximou. Chegou a hora, Rafael. Uma presença opressora que dominou o ambiente. Você não pode escapar do seu destino.
Ele está ligado a mim. Quem é você? Rafael perguntou, com uma sensação crescente de terror. Eu sou Dolores. E a maneira como falou fez o coração dele disparar mais rápido. Vejo que sua mãe não fez um bom trabalho em te proteger. E você precisa entender que tudo isso, cada segredo e cada mentira, vai se desdobrar. As palavras dela penetraram em seus pensamentos como facas afiadas. O que você sabe sobre mim? Rafael perguntou, o tom de voz quase implorando. Eu sei mais do que você imagina. Dolores se aproximou. Seu destino, Rafael, está entrelaçado com o meu. E Miguel não é o único que sofre com tudo isso. E foi nesse momento, enquanto a cidade ao redor deles começava a desmoronar, que uma onda de violência tomou conta. De repente, um disparo ecoou pela rua. O som cortou o ar e fez todos se virarem. Alguém havia começado a atirar na multidão. Gritos de pânico explodiram entre os civis. Rafael teve um instante para perceber que cada um ao seu redor estava em perigo. Lúcia, Clara, Eric, ele gritou, buscando seus rostos. Mas a situação estava se tornando uma batalha corporal. As pessoas empurravam-se umas às outras, tentando escapar. Montando a cena de um verdadeiro massacre, Dolores sorriu, como se tudo acontecesse de acordo com o plano. E enquanto a adrenalina corria por suas veias, Rafael sentiu um impulso de proteção sobre Lúcia e Clara. Sem pensar, ele agarrou a mão de Lúcia, puxando-a para longe do turbilhão, mas tinha certeza de que não conseguiria escapar de tudo. Isso é tudo sua culpa, gritou Eric para Dolores, tentando impedir que ela se aproximasse. Você trouxe isso para nós. O erro dele. Cale sua boca, Eric. Dolores respondeu, rispidamente. E no meio do caos, um novo som se ergueu. Mais disparos, mas agora em direção a eles. Rafael viu Lúcia cair, o olhar dela cheio de medo, e instintivamente ele se lançou na direção dela. Prendendo a respiração, ele se atirou para a frente, protegendo-a com seu corpo. Sentiu a calor despejar do lado dela enquanto o mundo girava em torno deles. A reverberação dos disparos ecoava e ele percebeu que nessa montanha russa de emoções, a realidade estava maior do que ele pensava. Dolores ria no fundo, como se soubesse de algo que nem mesmo Rafael podia imaginar. A única certeza que apareceu em sua mente era de que esse ataque não era apenas uma tentativa de matar, mas uma revelação. Um jogo cruel em que os tabuleiros estavam todos montados. Estivemos em um labirinto de segredos e mentiras. E agora, enquanto a poeira se assentava e o silêncio separava as vozes, apenas uma pergunta ecoava. Quem era realmente Rafael? E que sombra de seu passado ele estava prestes a confrontar? Rafael estava paralisado. Ele olhou para Clara, depois para a mãe. O peso da revelação sobre Miguel o atingiu como um golpe. Isso não pode estar acontecendo. Ele teve que segurar a cabeça, tentando juntar os pedaços de sua vida que se despedaçavam com cada palavra. O K, como isso pode ser verdade? Eu sou sua irmã, Lúcia disse, a voz cheia de desespero. Seu rosto estava pálido, os olhos marejados. Rafael, eu não sabia. Eric gritou, a raiva borbulhando dentro dele. Vocês não sabem o que estão dizendo. Isso é uma armação, um truque para te mover. A verdade não é um truque, Clara retrucou, a voz firme. Olhando para Rafael, ela insistiu. Você precisa acreditar em mim. O que sua mãe fez foi para nos proteger, mas agora todos nós estamos em perigo. Uma explosão fez a terra tremer. Gritos e o zumbido das sirenes preenchiam o ar. Rafael engoliu em seco, a sensação de histeria envolvendo-os. O que você quer dizer com perigo? Precisamos ir. Maria, a mãe de Rafael, gritou, estendendo a mão. Rafael, vem comigo, agora. Mas antes que ele pudesse decidir, a fumaça começou a se espessar ao redor deles. O olhar do pai, Alexandre, estava grave. Precisamos sair agora. Existem pessoas que querem acabar com você. Acabar comigo? Rafael estava perdido. Quem são essas pessoas? Então, do fundo da multidão, outra figura emergiu. Uma mulher com um olhar frio e desafiador, que se aproximou. Chegou a hora, Rafael.
uma presença opressora que dominou o ambiente. Você não pode escapar do seu destino. Ele está ligado a mim. Quem é você? Rafael perguntou, com uma sensação crescente de terror. Eu sou Dolores. E a maneira como falou fez o coração dele disparar mais rápido. Vejo que sua mãe não fez um bom trabalho em te proteger, e você precisa entender que tudo isso, cada segredo e cada mentira, vai se desdobrar. As palavras dela penetraram em seus pensamentos como facas afiadas. O que você sabe sobre mim? Rafael perguntou, o tom de voz quase implorando. Eu sei mais do que você imagina. Dolores se aproximou. Seu destino, Rafael, está entrelaçado com o meu. E Miguel não é o único que sofre com tudo isso. E foi nesse momento, enquanto a cidade ao redor deles começava a desmoronar, que uma onda de violência tomou conta. De repente, um disparo ecoou pela rua. O som cortou o ar e fez todos se virarem. Alguém havia começado a atirar na multidão. Gritos de pânico explodiram entre os civis. Rafael teve um instante para perceber que cada um ao seu redor estava em perigo. Lúcia. Clara! Eric! Ele gritou, buscando seus rostos. Mas a situação estava se tornando uma batalha corporal. As pessoas empurravam-se umas às outras, tentando escapar. Montando a cena de um verdadeiro massacre, Dolores sorriu, como se tudo acontecesse de acordo com um plano. E enquanto a adrenalina corria por suas veias, Rafael sentiu um impulso de proteção sobre Lúcia e Clara. Sem pensar, ele agarrou a mão de Lúcia, puxando-a para longe do turbilhão. Mas tinha certeza de que não conseguiria escapar de tudo. Isso é tudo sua culpa, gritou Eric para Dolores, tentando impedir que ela se aproximasse. Você trouxe isso para nós. O erro dele. Cale sua boca, Eric, Dolores respondeu rispidamente. E no meio do caos, um novo som se ergueu. Mais disparos, mas agora em direção a eles. Rafael viu Lúcia cair, o olhar dela cheio de medo, e instintivamente ele se lançou na direção dela. Prendendo a respiração, ele se atirou para a frente, protegendo-a com seu corpo. Sentiu a calor despejar do lado dela enquanto o mundo girava em torno deles. A reverberação dos disparos ecoava, e ele percebeu que, nessa montanha russa de emoções, a realidade estava maior do que ele pensava. Dolores ria no fundo, como se soubesse de algo que nem mesmo Rafael podia imaginar. A única certeza que apareceu em sua mente era de que esse ataque não era apenas uma tentativa de matar, mas uma revelação, um jogo cruel em que os tabuleiros estavam todos montados. Quando Rafael olhou para trás, algo inesperado aconteceu. Um homem emerge da multidão em fuga, passando por entre os corpos e os gritos de pânico. A fisionomia era familiar demais. Não, era seu pai, Alexandre. Não só ele estava vivo, mas parecia que ele estava envolvido naquele jogo mortal. Alexandre não hesitou. Ele se aproximou de Dolores e, antes que os gritos diminuíssem, declarou: chegou a hora de colocar um fim nisso. Você não tem controle sobre ele. Rafael olhou para Lúcia perplexo. O que estava acontecendo? Pai, você a conhece? Alexandre estreitou os olhos, uma tensão palpável entre ele e Dolores. Você não sabe de nada, Rafael. Não pode confiar nela. O pânico se apoderou de Rafael enquanto a verdade começava a emergir. O que você está escondendo de mim? Ele gritou, sua voz tingida de desespero. Dolores então revelou um sorriso sinistro. Ah, Rafael, você sempre foi tão ingênuo. A verdade que você teme está diante de você. E a conexão que todos vocês têm é mais profunda do que imaginam. Instintivamente, uma explosão irrompeu ao fundo, fazendo todos tremerem. Mas foi a afirmação de Dolores que rasgou a realidade de Rafael. Você é mais do que pensa, Rafael. Você não é apenas parte dessa família. Você é o verdadeiro herdeiro do legado de Dolores. E Miguel, Lúcia, eles estão conectados a você de uma forma que nunca sonhou. As insinuações dela cortaram mais fundo do que os tiros. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que os havia unido desde o início, sua identidade, quem ele realmente era, agora tornava-se um mistério angustiante. Não! Ele gritou, alinhando a sua voz à turbulência do caos, enquanto a verdade começava a se desvendar.
O que mais estava em jogo? E quem realmente era ele no meio de tudo isso? A tempestade se intensificava, mas os maiores relâmpagos viriam do que estava prestes a ser revelado. Rafael estava paralisado. O coração batia rápido, como se quisesse escapar do peito. Ele olhou para Lúcia, que mal podia acreditar no que acabara de ouvir. Miguel é seu irmão? Como? Como isso é possível? O mundo estava escorrendo entre os seus dedos. Dolores, a presença ameaçadora, deu um passo à frente. Você precisa entender, Rafael. A sua vida nunca foi o que pareceu. Você é parte de um plano maior. A voz dela soava fria e distante. Mas Rafael não podia ignorar a ressonância de cada palavra. Calem-se! Gritou Alexandre, seu pai, os olhos fervendo de determinação. Eu não vou deixar que você leve o que é nosso, Dolores. O que você quer com ele? O homem estava ali, enfrentando um turbilhão de emoções. Mas sua presença era de um protetor, decidido a salvar o filho. Você não sabe o que é ser parte desse legado, Dolores disse, e um sorriso perturbador dançou em seus lábios. Mas logo, Rafael, você saberá. Miguel e Lúcia não são os únicos que têm um papel a desempenhar. A tensão aumentou, cada frase carregada de promessas sombrias. Você tem que nos contar tudo, pai. Rafael implorou, a voz tremendo. Quem é você para essa mulher? O que realmente está acontecendo? Mas antes que Alexandre pudesse falar, outra explosão ecoou, fazendo o chão tremer. O medo se espalhou, as pessoas gritavam e corriam. Em meio ao caos, Rafael pegou a mão de Lúcia e começou a puxá-la em direção ao beco, tentando encontrar segurança. Vem, precisamos sair. A fumaça tornava tudo confuso, e a adrenalina fazia tudo parecer um borrão. Rafael! Lúcia gritou. Seu olhar expressava pânico. O que vamos fazer? Precisamos de respostas. Eu sei, Rafael respondeu com firmeza. Mas se não sairmos daqui, nunca saberemos a verdade. Eles correram juntos, sentindo o calor das chamas acendendo a poucos metros. A quantidade de segredos, mentiras e revelações pesadas empurravam Rafael a um abismo desconhecido. Mas havia algo mais, uma verdade latente, um poder que ferveu dentro dele, algo que ele não conhecia. Eu sou quem mesmo? Quando finalmente chegaram ao fim do beco, sentiram a pressão murchar levemente. A luz do sol se filtrava entre os prédios. Lúcia respirava ofegante, mas com um raio de esperança. Foi então que Rafael tomou uma decisão. Vamos encarar isso, Lúcia. Não posso mais viver na incerteza. Ela concordou, o olhar decidido. Precisamos juntar as peças e confrontar todos, inclusive nossa mãe. O rosto de Lúcia exibia um misto de determinação e medo, mas um sopro de força pulsava entre eles. Entre as chamas e o caos, Rafael viu seu futuro e o de Miguel entrelaçados em segredos que estavam apenas começando a se revelar. E enquanto os ecos da cidade se estabilizavam ao fundo, ele se prometeu que não deixaria que o medo ditasse seu caminho. Porém, em um canto sombrio da memória, um último pensamento ecoava. A verdade poderia muito bem ser ainda mais devastadora do que qualquer explosão que já experimentara. E se você chegou até aqui, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É agora ou nunca. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, que,